O uso da crase. O uso da crase oferece certa dificuldade, algumas vezes até doutores das letras divergindo em algum ponto. Assinale a opção cuja série de números indique onde o sinal denotativo da crase está corretamente empregado no período. Estava junto à porta do estabelecimento quando via somar à distância a moça a cuja feição aspirava e a quem convidara a assistir à opereta que se iniciaria às 20 horas. Ela vinha às pressas para chegar a tempo, embora soubesse que eu estava acostumado àquelas suas impontualidades. Aí estão as 5 opções. Analisemos os itens. Crase, do grego crasis, fusão, mistura, é a contração da preposição a com o artigo definido feminino a ou o a inicial dos pronomes demonstrativos aquilo, aquele e aquela, assinalada pelo acento grave. Para se descobrir onde há 2 elementos formadores da crase, podemos usar as regras seguintes. Substituição da preposição a por de ou em, onde se fala de lugares. Onde aparecer a na preposição substitutiva, a crase. Vou à cidade, estou na cidade, venho da cidade. Fui a casa, fiquei em casa, venho de casa, saí de casa. Vou a Brasília, estou em Brasília, venho de Brasília. No primeiro exemplo, a substituição mostra a existência do artigo de mais a. Nos 2 últimos, torna nítida a inexistência do artigo. Assim, não nos resta dúvida sobre onde há e onde não há crase. Em quase todos os outros casos, podemos substituir o feminino pelo masculino. Assistir à opereta, substituindo por assistir ao espetáculo, vemos que existe o artigo. Então, há a crase. A cavalo, a pé, atravessar o rio a nado. Aí também não se pode usar a crase, porque só existe a preposição não havendo o artigo. Se houvesse o artigo, se diria ao pé, ao nado e assim por diante. Assim se percebe facilmente que, ainda que o meio ou o instrumento fosse palavra feminina, não poderia haver a crase. Escrever a máquina, escrever a lápis. Observe-se que em a lápis só existe a preposição, nunca se dizendo escrever ao lápis. Assim, em regra, também não se deveria dizer escrever à máquina, havendo quem justifique com outro argumento. Há, todavia, divergência quanto às locuções adverbiais de instrumento. Hildebrando André afirma que, excetuando as locuções adverbiais de instrumento, nas demais empregamos o acento grave. Gramática Ilustrada, página 319. Eduardo Martins afirma que se usa a crase nas locuções que indicam meio ou instrumento e em outras nas quais a tradição linguística o exija, como a bala, a faca, a máquina, a chave. Manual de Redação e Estilo, página 143. Luiz Antônio Sacconi também defende esse uso, citando locuções como carro a gasolina, fechar a chave, escrever a máquina, etc. Mil Erros de Português, páginas 20 e 22. Domingos Pascoal Segala admite a crase como um sinal esclarecedor do sentido da frase em algumas locuções adverbiais de instrumento ou meio, mencionando matar a fome e matar a fome, cheirar a gasolina e cheirar a gasolina, receber a bala e receber a bala.
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, página 139. Assim, embora não possamos dizer carro ao álcool ou escrever ao lápis, não parece correto usar-se o artigo nos exemplos no feminino e dizer carro à gasolina ou escrever à máquina. São vários os defensores da crase nesses casos entre os entendidos da língua. Eu não vejo justificativa em casos como receber a bala. Se alguém disser, ele me recebeu a bala, fica claro que o objeto do verbo receber é o pronome me, não havendo como se pensar que é a bala. Em carro a gasolina, também não parece haver nada para justificar a crase. Escrever a máquina, da mesma forma. Se eu digo que estou escrevendo a máquina, ninguém pode pensar que a máquina está sendo escrita por mim, ficando claro que máquina é o instrumento que eu uso para escrever. Assim, na frase, a máquina significa por meio de máquina. Agora, em cheirar a gasolina, sim, pode haver confusão. Imagine alguém dizer, fulano estava cheirando a gasolina, ou cheirando gasolina. O interlocutor pode imaginar que o tal fulano estava aspirando o cheiro do combustível, em vez de estar exalando o cheiro do combustível. Se pudesse estabelecer as regras, eu mandaria prevalecer a de Hildebrando. Mas, infelizmente, como temos visto nos concursos, os organizadores de concursos seguem o Segala em tudo. A análise citada na questão apresentada inicialmente pode ser feita da seguinte maneira. Em junto à porta se evidencia a crase ao substituirmos por junto ao portão. Se dissermos a quilômetro de distância, ficaria bem clara a inexistência da crase em assomar a distância. Todavia, Segala cita exemplos de escritores que usam a crase em tal caso. Nova Gramática da Língua Portuguesa, páginas 238 e 239. Em a cuja afeição, fica bem explícito que não há artigo se dissermos de cuja afeição. Se não há artigo, não há crase. Podemos substituir a quem convidara por de quem gostava, onde notamos a impossibilidade do uso do artigo. O ponto seguinte, assistir à opereta, que já foi citado acima, também contém o artigo como o contém assistir ao espetáculo, havendo crase. Em que se iniciaria às 20 horas, é obrigatório o uso da crase. É muito comum escrever-se nas portas dos escritórios atendimento de 8 a 12 horas. É tão errado quanto de 8 às 12 horas. Correto é escrever das 8 às 12 horas. Quando se diz que alguém trabalha das 8 às 12 horas, se entende que tal pessoa trabalha 4 horas. Quando se diz que alguém trabalha de 8 a 12 horas, forma que se vê muito na Justiça do Trabalho, empregado incorretamente, o sentido é que trabalha por um período que varia entre 8 e 12 horas de trabalho, e não aquele que pretendem dar os termadores e advogados. Consequentemente, atendendo de 8 a 12 horas, não contém o sentido que querem dar os que assim escrevem em suas portas. O exemplo às pressas é locução adverbial de modo, que contém a crase, como a vontade, a maneira, a moda, a espera, etc. Em a tempo, só o fato de ser palavra masculina já exclui a crase. No último ponto, onde a palavra acostumado exige a preposição a, ela se funde com o a inicial de aquelas, exigindo a crase. Com os exemplos acima, se confirma a opção da alternativa A da questão apresentada. Assim, observando essas poucas regrinhas, dificilmente você terá dúvida quanto ao uso da crase.